Fala torcida cruzmaltina! Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. John Testor, o polêmico proprietário da SAF do Botafogo, voltou a causar nas vésperas de mais um clássico carioca. Em entrevista recente, ele não poupou palavras ao falar do confronto contra o Vasco da Gama. Segundo Testor, o duelo entre Vasco e Botafogo perdeu completamente o peso que um dia já teve. Para ele, o jogo sequer pode ser chamado de clássico nos dias de hoje. Em tom sarcástico, o empresário norte-americano disse que não há mais emoção nesses confrontos. A gente sempre vence, já virou rotina. Não tem mais aquele clima de decisão, afirmou. O dirigente deixou claro que, em sua visão, o Botafogo está muito à frente do rival vascaíno. Ele afirmou que há um abismo técnico, estrutural e organizacional entre os dois clubes. Testor não parou por aí. Ele chegou a afirmar que o Vasco não impõe respeito a ninguém no futebol brasileiro atual. Uma provocação direta ao time cruzmaltino. O Botafogo está jogando em outro patamar. Enquanto isso, o Vasco ainda tenta descobrir como vencer um jogo grande, disparou Testor, em tom debochado. As palavras do mandatário botafoguense ecoaram fortemente entre torcedores e jornalistas. Muitos consideraram exageradas, mas outros concordaram com o atual momento das equipes. Para Testor, o Vasco vive apenas da sua história, enquanto o Botafogo é o presente e o futuro do futebol carioca. A tradição não ganha jogo, disse ele. A declaração caiu como uma bomba em São Januário, mas em General Severiano foi motivo de festa. A torcida alvinegra vibrou com a confiança do seu dono. O empresário ainda sugeriu que o time vascaíno perdeu a alma competitiva. O Vasco entra em campo já derrotado. Não assusta mais ninguém, provocou. Testor também aproveitou para destacar a evolução do Botafogo sob sua gestão, ressaltando o investimento em infraestrutura, elenco e base. Estamos construindo algo sólido. Enquanto isso, eles mal conseguem pagar as contas, ironizou o dirigente, alfinetando a situação financeira do Vasco. A fala gerou revolta na torcida vascaína, que se mobilizou nas redes sociais para rebater o dono do Botafogo. Muitos pediram respeito à história do clube. Mas para Testor, o futebol é resultado. E nesse quesito, segundo ele, o Botafogo tem sido soberano contra o Vasco. É só ver os últimos confrontos. Eles não conseguem competir, afirmou. A confiança do americano é tanta que ele já dá como certa vitória no clássico deste sábado. Vai ser mais uma vitória fácil. A torcida já sabe, disse, sem rodeios. Ele ainda completou dizendo que o Vasco se tornou apenas mais um adversário comum. Não existe mais rivalidade. A rivalidade só existe quando há equilíbrio, comentou. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. As palavras de John Testor foram vistas por muitos como uma tentativa de inflamar o clássico e tirar o foco do Botafogo, que também vive momentos de oscilação. Mesmo assim, a torcida alvinegra parece ter comprado o discurso. Nas redes, os botafoguenses já tratam o jogo como mais 3 pontos garantidos. Do outro lado, a torcida vascaína promete transformar a provocação em combustível para tentar calar o dirigente botafoguense dentro de campo. Testor também ironizou a nova gestão do Vasco, dizendo que o clube mudou de dono, mas continua com os mesmos problemas de sempre. Trocaram a administração, mas o resultado continua o mesmo, derrotas e mais derrotas, alfinetou o mandatário, com risos. Ele ainda zombou do recente número de técnicos que passaram pelo Vasco, chamando o clube de carrossel de treinadores. Nem sei quem é o técnico deles atualmente. Toda semana muda. Fica difícil até acompanhar, disse em tom de deboche. Para muitos vascaínos, a fala de Testor ultrapassou os limites da provocação esportiva e beirou a humilhação pública. Porém, outros enxergaram como uma estratégia para jogar a responsabilidade sobre o adversário e aliviar a pressão em seu próprio time.
Em meio à polêmica, os jogadores do Vasco foram cobrados por uma resposta à altura. A torcida quer ver raça e entrega em campo. Testor, por sua vez, segue firme em seu discurso. Ele garantiu que está tranquilo quanto ao clássico e que não espera surpresas. Vai ser mais do mesmo. O Botafogo jogando bem, dominando, e o Vasco tentando se defender do jeito que dá, afirmou. O clássico ganhou contornos de guerra após essa série de provocações. A expectativa agora é para saber como o time do Vasco vai reagir diante desse cenário. Uma coisa é certa, a declaração de John Testor colocou ainda mais fogo no confronto. Resta saber se o futebol responderá à altura, dentro das 4 linhas. John Testor ainda fez questão de alfinetar o elenco atual do Vasco, dizendo que muitos jogadores do time cruzmaltino não teriam espaço nem no banco de reservas do Botafogo. Segundo ele, o nível técnico do elenco vascaíno é tão baixo que parece um time montado para disputar a segunda divisão. Se eu fosse montar um elenco de apoio para o Botafogo treinar durante a semana, talvez pegasse uns 2 ou 3 jogadores do Vasco, e olhe lá. O resto não serve nem para coletivo, disparou com um sorriso irônico no rosto. O empresário americano também criticou a estrutura do clube vascaíno, dizendo que já visitou São Januário e ficou assustado com o que viu. Aquilo lá parece um estádio dos anos 40 que parou no tempo. Você entra e sente o cheiro do mofo, das promessas não cumpridas. É triste ver um clube que se diz gigante viver num ambiente tão ultrapassado, disse ele, fazendo gestos de desagrado. Testor ainda afirmou que os jogadores do Botafogo sentem que estão descendo de nível quando precisam atuar em São Januário. O dono da SAF do Botafogo foi ainda mais longe ao dizer que o Vasco parece um clube que vive de ilusão. Para ele, os dirigentes vascaínos vendem sonhos para a torcida, mas entregam fracassos constantes. Todo ano é a mesma coisa, dizem que vai mudar, que agora vai, que estão reformulando, e no fim, brigam para não cair. Já virou uma novela patética, afirmou Testor, rindo com desdém. Ele também disse que o Vasco virou um clube especializado em prometer o amanhã e entregar o fracasso. Em mais um trecho polêmico, Testor falou que os clássicos entre Vasco e Botafogo já não têm mais apelo nacional porque, segundo ele, o Vasco perdeu relevância até na mídia. Se não fosse pela nostalgia e por meia dúzia de torcedores barulhentos, ninguém mais ligava para esse jogo. A imprensa cobre por obrigação, mas todo mundo já sabe o resultado. O Botafogo vai lá e ganha. Acabou a graça, disse, minimizando totalmente a importância do confronto. Por fim, John Testor terminou dizendo que, se o futebol brasileiro tivesse um sistema de mérito empresarial mais rígido, o Vasco já teria fechado as portas. No mundo dos negócios, clubes que entregam tão pouco e gastam tanto vão à falência. Mas o Vasco ainda sobrevive por causa da paixão cega de sua torcida. Só que paixão não ganha título, não paga salário, não melhora estrutura. O Vasco é o maior exemplo de como não se deve gerir um clube de futebol, finalizou, encerrando com mais uma cutucada. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!